Ao vivo, boa noite, bom domingo para quem já chegou, para quem vai chegar. Olá, gente, Dia das Mães. Não tô dando para vocês nem o direito de descansar um pouquinho, de sair da ressaquinha, porque eu tenho certeza que muita gente aí brindou com suas mães ou brindou em homenagem às suas mães, mas o dia deve ter sido certamente de muita felicidade ou de muitas boas lembranças, né? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que assim o dia não poderia ter sido melhor escolhido. E olha que não foi de propósito. De repente eu percebi que essa live estava marcada para o dia 8, mas a ficha não tinha conectado com a data. E foi a minha convidada, inclusive, que me deu o alerta: olha, Dia das Mães. Mas o tema já estava definido e hoje a gente vai falar sobre mulher e líder, como lidar com a sobrecarga. E assim, se como mulheres a gente já sabe que tem uma sobrecarga, essas múltiplas funções que são exercidas, né, com tanta sabedoria, muitas vezes também com tanta dificuldade e dor, imagina quando a gente coloca a mãe na parada, né? A mulher que é mãe, que é líder e que vive todos esses papéis ao mesmo tempo. Então, eu relacionei aqui uma série de informações importantes. A nossa convidada já chegou, daqui a pouco eu vou trazê-la aqui para a nossa salinha. É, mas eu queria colocar aqui para vocês que, segundo o IBGE, gente, quase metade das casas brasileiras são chefiadas por mulheres, ou seja, cerca de 35%, ou melhor, cerca de 35 milhões de domicílios, né, tem mulheres chefiando essas casas, né, como responsáveis financeiras por essas famílias. Então, mulher tem sim dupla jornada, muito embora muita gente não queira acreditar nisso, mulher tem sim tripla jornada. E também os dados do IBGE apontam que a mulher se submete a essa jornada dupla, em média, 18,5 horas semanais a mais do que um homem. Então, a conversa de hoje, ela não tem somente esse viés de gênero, ela tem um viés especial dedicado a gente entender com atenção a saúde mental da mulher, né? Que é a grande pergunta que fica: como é que a gente lida com essa sobrecarga? E aí, para falar sobre isso, eu tinha que trazer uma profissional especializada que convive com isso no seu consultório, certamente, todos os dias. Então, eu convido aqui para falar com a gente Daniela Remessati, que é uma terapeuta sine qua non, uma pessoa extremamente especial, uma profissional de profundo conhecimento e saber. E é com ela que a gente vai compartilhar aqui a nossa pauta. Deixa eu puxar a Dani aqui para nossa salinha principal. Entrar aqui. Olá, Elaine, que bom que você chegou. Tânia. Olá, Ana, boa noite. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui com a gente. As mães de pet também valem. Maravilha, as mães de pet também valem, com certeza. Com certeza. Um prazer estar aqui contigo, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Dani. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu conteúdo, pelo seu formato de trabalho, pela forma atenciosa, profunda assim muito estudiosa que você dá aos temas que as pessoas, né, que os seus pacientes levam para você no seu consultório. Eu já estive sentada naquela poltrona e é muito bom. E uma boa parte da minha caminhada atual, ela se deve às suas orientações. Você é minha mentora, minha guru. Delícia, Então, que delícia de ouvir. Agradeço. assim, eu trago aqui hoje, elaborei algumas questões, algumas perguntas, Dani, para facilitar aqui a nossa conversa.
E eu tenho alguns dados importantes para a gente trocar uma ideia aqui, tá? Existe, assim, uma barreira muito grande para que mulheres assumam posições de liderança. A gente pensa que isso já é uma coisa ultrapassada, não é. Ainda existe, ainda é uma dor que a gente vivencia, né? E tem uma pesquisa inédita do Boston Consult Group que mostra que essa dupla jornada, né, de trabalho, de tarefas domésticas e mesmo de cuidar da própria vida afeta quase 2 vezes mais o gênero feminino. Então, essa pesquisa ela elucida diversos pontos e grandes obstáculos que são encontrados por essas mulheres no mercado de trabalho. E a sobrecarga mental, né, que vem dessa dupla ou dessa tripla jornada, ela é o que de verdade tem trazido assim um peso de adoecimento mesmo para a mulher mentalmente. Como é que você vê isso tudo? Queria que você comentasse do ponto de vista mesmo técnico, né, do seu olhar terapêutico. Como é que a gente pode resolver essa questão? Opa, essa, como a gente pode resolver é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas certamente, Ana, a mulher, né, historicamente, ela, nessa transição que nós mulheres fizemos, né, de sermos únicamente vez pela família, pela maternagem, pelo marido, né? Quando a gente faz essa transição para também entrar no mercado de trabalho e conquistar todos os nossos direitos, a gente acabou ganhando essa dupla jornada de trabalho, né? É como se a sociedade dissesse para a gente, ok, então se você quer ultrapassar a barreira, se você quer se tornar independente, líder e autossustentável, você vai, mas além de se provar muito, muito boa sempre, então provar que você é capaz de fazer essa transição, você também precisa continuar cuidando do que é a tua responsabilidade, né? Então você vai continuar cuidando da casa, você vai continuar cuidando dos filhos e, quiçá, você vai continuar cuidando ali do teu marido, né? É como se esses skills, essas habilidades de cuidar, né, dessa casa enfim, né, dos filhos e tudo fosse exclusivamente da mulher. Da mulher. Então, tem uma imagem de que a mulher ela precisa ser guerreira, forte, voraz e dar conta de todas as coisas, né? Então, quando ela faz isso, ela acaba não tendo tempo para ela. Ela não tem tempo para o autocuidado, ela não tem tempo para saúde mental, ela não tem tempo para nada, porque ela está ali focada em fazer milhares de coisas funcionarem ao mesmo tempo. Eu vi que a Vanessa está aqui e ela é um desses exemplos, né? Então, de repente, ela tinha um trabalho, ela estava trabalhando, ela entrou em pandemia, ela engravidou e teve um bebê. E a partir daí ela passa a ter uma dupla, tripla, quarta jornada de trabalho, ela precisa cuidar de tudo e continuar se mostrando muito boa no trabalho para não perder. Para ela aquilo é muito importante. Então, isso leva a mulher para uma sobrecarga, isso leva a mulher para um burnout, leva a mulher para uma dor solitária muito grande, né? Porque também tem um olhar, algumas pessoas têm alguma rede de apoio, têm a sorte de ter uma rede de apoio que vai geralmente ser de outras mulheres, né? De Sim. amigas, vizinhas, outras mães ou parentes, né? Que de repente estão Uhum. por perto, e outras mulheres não, né? Outras Sim. vão ouvir você, né? É quem pariu Mateus que balance, né? Coisas do tipo. Então, dê conta do que você escolheu, tem que dar conta. Eu dei conta, você dá também. Então, é Uhum. muito delicado e leva sim para um adoecimento da saúde mental. É muita dor, é muita solidão. Até o sentimento de frustração, né? Quando ela se percebe que, gente, mas não é isso, eu não estou conseguindo, né? Tanta gente consegue, eu não consigo. Então dá um sentimento de frustração, porque a imagem que você tem é sempre que a outra está conseguindo, né? É o que aparece às vezes nas redes sociais. E é muito, né, Ana, porque tem um grupo de mulheres que realmente tem que conseguir. Ela realmente depende daquilo. Aquele trabalho é o que traz o sustento para casa. Tem muita mãe solo nesse mercado de trabalho, né? Então ela Tem. precisa fazer aquilo funcionar. Ela precisa trazer o sustento para dentro de casa.
E ela fica ali, é como se ela tivesse, né, se a gente pula um pouquinho falando ali da pandemia, por exemplo, né? Então, Uhum. a mulher, ela tinha que dar conta do trabalho de uma forma diferente, então de uma forma, nesse meio social, dessa forma que a gente está aqui agora, né, na câmera, e ao mesmo tempo Uhum. tinha que dar conta das crianças que estavam dentro de casa, limpar a casa, fazer comida, fazer todas as coisas. Muitas vezes o marido se trancava numa sala, num quarto, quando tinha quarto, né, quando tinha esse espaço extra, ele se trancava, Sim. estou trabalhando, saio para almoçar, saio para dormir, né? E a mulher dando conta da casa. Então, a atenção dela era uma atenção que estava voltada para a demanda de trabalho e para o que está acontecendo fora. É como se Uhum. estivesse, ao mesmo tempo, pensando em coisas muito importantes, ela não tem um tempo de descanso, né? Ela fica ali girando naquilo. Então, ela desliga uma reunião, acorde a criança que está fazendo alguma coisa, arruma alguma coisa, volta para a reunião, faz outra reunião, atende uma demanda, pega um, Sim. né, muitas vezes não cumpríveis, né? Assim, algumas coisas que a gente conhece que são demandas e exigências muito grandes. Também tem isso dentro desse mercado de trabalho que passa a exigir da mulher o cumprimento dessa. Opa, travou. Só um Voltou? minutinho. Voltando. Voltou. Então, essa mulher, a imagem de mulher, né? O que a gente espera da mulher? A mulher é tarefa, ela é mais ambiciosa, ela é mais detalhista, ela é mais caprichosa, ela cumpre prazo, ela consegue organizar uma agenda, ela faz um flow de trabalho. Então, a mulher, ela é muito exigida, muito Sim. exigida, né? Dentro dessas qualidades. E às vezes, né, os homens, numa mesma reunião, eles cometem um deslize, alguma coisa, e falam, ah, tudo bem, né? Não presta atenção, deveria ter sido feito por uma, enfim, por uma mulher. Então tem uma pressão muito grande para que a mulher cumpra esses papéis de superpoderosa, né? Sim. E a gente trabalha isso no consultório, às vezes a gente visita também a necessidade da mulher manter essa imagem idealizada da mulher Sim. superpoderosa. Porque de alguma forma, estranhamente, ela também tem um ganho ali, que é um ganho de imagem mesmo, dela se sentir importante, dela se sentir poderosa e ela tem um prazer aqui, né? E Sim. outra coisa, diga. Pode terminar, conclua. E a outra coisa é quando ela está muito para fora, né? Então, ou ela está trabalhando, né? Cuidando do trabalho, ou ela está cuidando da família e dos filhos e etc. Ela não vive os próprios sentimentos, assim, apesar de ter dor, de ter cansaço, de ter estresse, de ter tudo, ela não entra em contato com ela mesma, né? Ela não faz um trabalho de autoconhecimento para se perceber, né? Quem é ela nesse papel que ela assumiu? O que está acontecendo na vida dela? Da onde ela veio? Para onde ela está indo? Que caminhada é essa? Existem outros, Sim. não existem outros caminhos? O que é possível? Ela não consegue ter esse tempo de respiro e de descanso, né? Que a gente fala que é uma busca de um silêncio mesmo, né? De um autoencontro com essa. Sim. E que é muito difícil de ser feito, né, Dani? Eu, eu sinto que a gente, no papel de líder, né, no ambiente corporativo, a gente também é um pouco, a gente é líder também dentro de casa, né? Porque muitas vezes a toada, ela precisa ser dada por alguém, né? Às vezes a liderança da casa, quando a gente fala de pessoas que, de uma família, né? Muitas vezes alguém tem que dar a toada daquela casa. E esse papel, às vezes, acaba sendo o da mulher na grande maioria das tarefas. Mas voltando para o ambiente corporativo e falando dessa liderança, me fica às vezes uma sensação de que, apesar de ainda sermos minoria, naqueles lugares, naquelas empresas onde a gente já vem com um número maior de homens e mulheres trabalhando em áreas iguais, sendo líderes de áreas similares, parece que a gente ainda está aprendendo a lidar com essa equidade, né? Porque se você compara, né, que não é exatamente a palavra, mas assim, a gente ainda continua ficando com o excesso, né?
Então a gente faz o nosso, mas tem que fazer também mais um pouco, não somente para provar que a gente pode, que a nossa capacidade ela é real, mas também porque parece que a gente se habituou nessa jornada, né? De fazer, fazer e fazer. E isso eu fico observando que parece que a gente ainda não está aprendendo a lidar com essa equidade desejada. Perfeito, Ana. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem um relatório da ONU que diz que a gente vai demorar ainda mais de 200 anos para ter equidade de gênero. Então, o homem já pisou na Lua há anos atrás e a gente ainda caminha para essa equidade de gênero, né? E historicamente é um pouco do que a gente já falou. Tem essa imagem, né, da mulher ser guerreira, forte, voraz e dar conta de todas as coisas, da casa, do trabalho e tudo. E tem também uma coisa, Ana, que a gente trabalha, que é a personalidade dessa mulher, né? Então, também tem uma vulnerabilidade nesse poder da mulher que se coloca como aquela que dá conta de fazer todas as coisas, que faz melhor do que todo mundo e que faz mais do que os homens da empresa, do que os outros líderes, do que os outros colegas. Então, essa é uma personalidade que no Pathwork a gente vai chamar de personalidade vontade. Então, é realmente a pessoa que faz acontecer. Então, você dá um desafio para ela, ele vai acontecer. Pessoas muito determinadas, mas também é a personalidade mais vulnerável no sentido de que todo mundo sabe que pode dar tarefa para ela fazer porque ela vai fazer. Já estive muito nesse lugar. Eu sei. Eu conheço essa parte. E ela faz de novo, e ela faz mais, e ela faz, e ela faz. Né? Então, nesse lugar que ela faz, ela se sente poderosa. Né? São pessoas que geralmente acabam em algum momento ficando muito agressivas, porque elas se sentem abusadas. Mas também tem o autoabuso. Né? Então, é tipo assim, as pessoas têm uma nova tarefa para ser feita, as pessoas falam, pede para a Ana, que a Ana vai fazer. Pede para a Ana do marketing, ela vai fazer. E a Ana vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus do céu, ok, tá bom, gente, pode deixar comigo que eu faço. E ela vai fazer. Né? Então, tem uma construção aqui que também são dos dois lados. Né? A gente também trata, não queria entrar muito nisso, né? Porque há controvérsia, mas a gente também trata os homens, muitas vezes, como se eles fossem crianças. Né? Como se Sim, eles não dessem conta de fazer as coisas. E aí a gente sim. me faz. E aí a gente me faz e depois a gente também cobra, né? Dani, e aí falando disso, já que você tocou nesse ponto, que às vezes a gente trata os homens como criança e realmente isso acontece, é, me vem aqui um aspecto que eu sempre gosto de falar, não só nas minhas lives, mas escrevo também sobre isso. E eu acho que nessa caminhada da equidade e da igualdade, especialmente de condições e direitos, educação, né? Em casa, a gente precisa mudar um pouco esse cenário de como a gente educa os nossos filhos e filhas para a gente levar para fora da nossa casa um ambiente de mais igualdade, de mais equidade, de mais respeito a essa volumetria, né, que a gente entrega para o outro muitas vezes, né, achando que tem papéis é, muito definidos, assim, o que é do menino e o que é da menina. Com certeza, Ana, com certeza. Eu acho que isso já está acontecendo com algumas, né? Então, tem algumas mulheres que já estão mais autorresponsáveis, mais empoderadas, que percebem essa evolução da história e dessa vivência delas como líderes e como mães e tudo, e que já cria, assim, alguns maridos, né, de amigas minhas, eles já são muito mais participativos, eles curtem super ser pai, eles dividem as tarefas, né? Alguns gostam, inclusive, de ficar em casa ali cuidando da casa, tem uma divisão de tarefas. Mas essas mães, elas também passam a educar os filhos de uma forma diferente. Né? Então, Uhum. isso também faz parte dessa projeção da ONU que a gente ainda demora mais de 200 anos para conseguir equidade. Então, ela está acontecendo, né? Mas ela acontece em passos lentos.
Porque tem Sim. muita coisa envolvida aqui nesse cenário, né? Nesse papel. Quais são as principais dores, Dani, que você escuta no seu consultório nesse aspecto da sobrecarga, né, no trabalho e na casa? O que que você mais ouve? Então, depende, né? Tem vários perfis diferentes. Então, eu vou dividir em dois, né? Então, você vai ter uma mulher que ela chega com muita dor, muito magoada, com sentimento de que ela não é vista, de que tudo está em cima dela e que ela não consegue sair desse lugar. E esse perfil, ela geralmente culpabiliza o externo pelo que está acontecendo na vida dela, né? Então, ela vai culpabilizar líderes do trabalho dela que não têm empatia e que não percebem, que ela percebe que ela precisa ter dupla jornada de trabalho, que ela tem filhos e etc. Não compreendem, não veem ela, não sentem ela, tá. Também reclamam que a mãe muitas vezes não está disponível para dar um apoio, ou as irmãs, ou o marido. Então, é uma pessoa que acaba culpabilizando todo o externo do que está acontecendo com ela, né? Então, Sim. vai para o papel de vítima e ela tem uma dor muito profunda, de desamparo, Uhum. não ser vista, de não tudo. E geralmente ela acaba dando uma paralisada ali. Então ela até dá conta das coisas, mas é aquela que reclama muito e ela acaba perdendo esse emprego muitas vezes, né? Porque Uhum. ela acaba falhando muito, né? Como quem quiser falar, olha, eu não estou dando conta, não estou dando conta, não estou dando conta, e aí a coisa fica bem complicada. Outras mulheres, elas vêm de um outro lugar, então elas já entenderam que no mercado de trabalho algumas pessoas realmente não vão ter essa empatia, né? Então as pessoas sim vão estar muito pouco preocupadas se ela tem ou não uma dupla jornada de trabalho. Ela também sabe que muitas vezes o fato dela ter uma dupla jornada de trabalho pode custar para ela o emprego dela, o trabalho dela. Então, ela sabe também que não vai ter o apoio eventualmente do marido, se ela é uma mãe solo, ou se o marido também trabalha muito e tudo, e ela fala, ok, né? Então, essa aqui é a realidade que eu tenho, e eu quero encontrar uma forma de sair desse lugar, mas eu ainda não sei como. E aqui a gente vai trabalhar sentimentos que são dores também profundas, então ela também vai passar pelo desamparo, ela também vai passar por uma sobrecarga, né? Muitas vezes ela já chega quase num burnout, né? Ela tem Sim. uma grande, né, das vezes, pelos filhos, mas ela está muito cansada, né, de lidar com todas as necessidades da criança e do trabalho, de todas as coisas, e ela escolhe fazer um novo caminho. E aí a história é outra, o trabalho aqui é outro. Uhum. Ela não é nem que ela não responsabiliza, porque muitas vezes essa fala aqui dessa mulher que culpabiliza o externo é uma fala verdadeira, né? Às vezes ela Uhum. não pode contar com ninguém mesmo. Mesmo, O sim. marido realmente não percebe que ela está sobrecarregada, percebe, finge que não vê. E muitas vezes esse empregador é um cara que não tem empatia mesmo e que vou te trocar por outra, vou te trocar por uma que não tem filho, vou te trocar por um homem porque eu quero meu resultado acontecendo, eu quero meu lucro e eu não vou olhar para você. Então, muitas vezes é verdade que é essa dor, né? Mas aqui, enquanto ela ainda culpabiliza o outro e ainda espera que o outro faça diferente, ela ainda está numa consciência infantil que espera receber. E ela espera receber. E ela espera receber. E ela provoca situações para ser vista. E ela não recebe, ela se frustra mais. E o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Né? Quando a pessoa vem desse outro lugar onde ela fala é ruim, não é legal, né? Mas é isso. Né? Essa é a realidade, infelizmente. E eu não quero mais ficar aqui. Então, talvez ela não trabalhe mais, né? Dia de mudança, num lugar onde alguém tenha esse comportamento, talvez né? Ela aceita que esse marido não divide ali o trabalho com ela da casa e ela escolhe o que ela quer fazer a partir dessa realidade. Ela encontra uma outra rede de apoio, ela investe em outras formas e ela começa uma caminhada que não é rápida, não é indolor e custa. Sim.
Mas é uma Eu acho, eu hoje estava fazendo uma reflexão até para pensar um pouco mais sobre esse nosso papo e também aproveitando o ensejo do Dias das Mães, lembrando um pouco do meu ambiente familiar, da minha mãe sobrecarregada, né? Somos uma família de classe média e há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 56, que é a minha idade, não tinha essa facilidade da tecnologia, as casas né, não dispunham do que hoje a gente até chama de facilitadores do dia a dia. Então eu lembro da minha mãe lavando, cozinhando, passando, cuidando dos filhos e ainda arranjando um tempo para fazer brincadeiras para a gente se distrair. Somos quatro filhos. E meu pai também muito sobrecarregado, assim, com o trabalho dele, mas eu lembro também dele voltando para casa e assumindo algumas tarefas, como lavar a louça do jantar, cobrar da gente se a tarefa da escola tinha sido feita, colocar para dormir e dar uma disciplina que ordenasse o ambiente. Só que em ambos, o comportamento sempre foi muito de fazer, muito dessa operação, dessa realização e de todo mundo, né? Então eu acho assim, e aí cresceu todo mundo muito realizadorzinho, né? Todo mundo fazendo muito e se sobrecarregando muito. Então, nesse ambiente familiar, a gente também corre risco de levar exemplos que a gente começa a cometê-los no ambiente empresarial também. Pode ser, né? Sim, leva, né? Porque essa formação da personalidade, ela vai passar pelo meio que você convive, né? Por aquilo que você percebe. Então, da parte do desenvolvimento da criança, né? A criança, ela tem uma necessidade de amor, é uma necessidade real, ela precisa de amor, ela precisa de atenção, né? É Uhum. incondicional. Ela nasce muito simbiótica com a mãe ali, né? E aí, conforme ela vai se desenvolvendo e ela desenvolve a percepção do eu, começa a acontecer uma separação e ela percebe que ela não tem ali a mãe só para ela. Então, no teu caso, por exemplo, tinham outros irmãos, tinha o marido, tinha a casa, tinha as tarefas. Sim, não tinha lava-roupa, lava-louça, lava nada. Nada, nada. Era tudo feito, feito mesmo, né? Na mão, No feito braço. no braço. Então, essa criança, né? Então, a criança, ela percebe que ela não é a única coisa que existe no mundo e que ela não é a mais importante do mundo. Ela não vai receber, né, o amor que ela deseja receber, um amor que ela anseia receber, né? Como a criança acha que tudo o que acontece no mundo está girando ali em torno dela, ela acredita que tem alguma coisa de errada com ela. Se ela fosse boa de verdade, se ela fosse boa o suficiente, ela receberia o amor que ela tanto almeja. Mas, eventualmente, numa família como a sua, que você acaba de descrever, a criança vai lá e faz alguma coisa que é muito legal, ela se torna produtiva, ela começa a ajudar. E aí a mãe e o pai olham e falam: Nossa, olha como ela é incrível, desde pequenininha ela já pega uma vassoura e ela já passa e ela já faz. Pronto. A criança entende que se ela for proativa, ela é vista. Se ela for Entendi. ativa, ela é amada. E aí ela passa a ter uma proatividade absurda e ela cresce numa proatividade e provavelmente ela vai virar uma super líder proativa no futuro, né? Mas o buraco da necessidade real do amor está sempre atrás, né? Porque a criança Uhum. o elogio, mas ela ainda assim não está recebendo o que ela realmente almejava. E o adulto vai para o mesmo lugar. Então, muitas vezes você vai. Quando é que a pessoa chega em terapia, né? Ela chega em terapia quando aconteceu algo muito ruim com ela, que a gente chama de tsunami, passou um tsunami na vida dela e ela vem para terapia. A separação, a morte de alguém, a perda de um emprego, a aposentadoria, pá, ela vem. Ou quando ela alcança tudo aquilo que ela planejou e continua sentindo um vazio dentro dela e pensa: a vida não pode ser só isso. Tá faltando Uhum. uma coisa. Eu cheguei onde eu queria e eu ainda não estou feliz.
né? Então ela começa a perceber que está faltando alguma coisa e ela vem. E muitas vezes esta coisa em grandes líderes é justamente esse buraco que ficou lá atrás, né? De não ter recebido o que ela queria. Outra coisa que é importante é cria-se uma imagem idealizada. Então, cada um de nós vai criar uma imagem idealizada que está ligado a um ideal mesmo, né? Não é uma imagem real, uma imagem idealizada do que é ser uma líder incrível. Então, ser uma líder incrível é uma líder que trabalha numa super multinacional e se veste super bem e ela, enfim, né, faz coisas incríveis, ela é maravilhosa e tudo. Só que isso não é o eu real da pessoa. É a imagem idealizada que ela criou. Então, essa imagem idealizada, ela também está na frente de uma armadura que esconde quem ela é de verdade. As delicadezas, as vulnerabilidades, o sensível, né? Tá. Quando essa mulher recebe um elogio, para o ego, ela é... mas para o eu real é quase uma ofensa. Porque ela faz um esforço enorme para estar nesse lugar. Dói, mas ela se esforça, esconde quem ela é. É como se ela não fosse boa o suficiente e tivesse que ser aquilo que é a imagem idealizada. Então ela também entra num conflito muito grande do elogio e ofensa ao mesmo tempo. Então, muitas das que chegam estão nesse lugar da imagem idealizada são grandes líderes e ainda assim estão infelizes. Nossa, me deu agora um nó assim na cabeça. Um nó bom, mas assim, muitas dúvidas também, porque o que você me diz me leva a duas visões, assim. A primeira de que mulheres na liderança, vamos falar de mulheres na liderança aqui, gente, porque é a minha pauta, né? Que é cuidar das mulheres líderes. Mas isso acontece com qualquer mulher, em qualquer função profissional. Essa sobrecarga, ela existe. A gente sente em qualquer, independente de ser analista, assistente, etc. Mas aqui eu estou dando o nome de líder por razões óbvias. Mas uma mulher na liderança, com responsabilidades maiores, entregas maiores, e mãe ainda por cima, além de já ter, de repente, o casamento dela, as relações dela, etc., mas ainda tem uma família para equilibrar ali, isso gera também, então, um volume de culpa, porque o que você está me dizendo é que essa criança, quando ela não recebe essa atenção necessária nesse tempo de construção dela, que é um tempo bem específico, e em sabendo disso, a minha culpa aumenta ainda mais, né? Se eu não conseguir dar aos meus filhos essa atenção devida. É isso mesmo? Sim, de uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Porque tem um, tem um afastamento ali também, né, Ana? Porque ela precisa muito do trabalho, né? Então, ela gosta muito do trabalho, ela precisa muito do trabalho, ela faz uma escolha, mas tem né, geralmente essas mulheres que estão nesse papel de liderança, acredita que elas tenham condições de ter uma rede de apoio que elas pagam, né? Então elas vão contratar Sim. pessoas, os filhos, vão escolher boas escolas, né, bons lugares para esses filhos estarem, para se prepararem para a vida e etc. Mas tem um lugar aqui, isso é muito delicado, né? Porque cada um vai viver isso de uma forma. Sim, de uma forma, claro. Como que essa mulher ela exerce essa maternagem com tempo de qualidade, com dedicação? É tão delicado esse assunto, né? Mas a gente diz, por que que eu falo que sim, que você tem razão? Porque a culpa ela é algo original no materno. Né? A mãe ela tem uma culpa, porque ela também não é perfeita, ela também não vai atender a necessidade daquela criança, porque o arquétipo de mãe é a grande mãe. Cada cultura vai ter um arquétipo de grande. Uma grande mãe é perfeita. Nós não somos perfeitos. Os deuses são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, a gente também vai falhar neste lugar de mãe. Né? Tem muitas coisas aqui que trazem imagens também, né? Que as mães precisam se dedicar realmente ao
filhos e os filhos precisam amar loucamente as mães, e às vezes não é isso que acontece. Né? Às vezes a mãe está muito cansada chegando do trabalho e ela não quer dar um abraço numa... Ela quer tomar um banho para poder dormir. Sim. Né? Às vezes ela tem vontade de correr para um hotel para não ter que chegar em casa e, né, ser demandada com uma... Às vezes ela não está com energia, tem que dar conta de todas as coisas e ela não dá. Né? Então tem Uhum. que vai permear essa relação. Uhum. É incrível. Eu assisti um filme ontem chamado A Filha Perdida e que parece um filme, né, tranquilo, enfim, mas ele carrega tantas simbologias nesse aspecto, né? E assim, ela atravessa a vida dela carregando um fantasma do que ela não foi, né? Do que ela não conseguiu ser. Então, eu recomendo muito para quem quiser assistir, mas não para se sentir culpada, hein, gente? Somente para refletir sobre se libertar mesmo, acho que de algumas questões, né? Aqui numa pesquisa também que foi feita do BSG, com essa geração millennials, né, entre os nascidos após 80 até o final dos anos 90 aí, mostram que os casais estão mais equilibrados nessa divisão de tarefas, né? E assim, Deus queira que seja realmente assim, para que a gente consiga diminuir esse ritmo de culpa e de carga, né? Para que todo mundo sinta realmente assim na pele o que cuidar de todas as coisas e pessoas nos seus papéis, né? Pai também é tão importante quanto mãe, e é importante ele entender esse lugar de responsabilidade, não somente do financeiro, mas do emocional, do acolher, do pegar no colo, né? Então, essa tarefa, quando dividida na família, fica muito mais leve para a mulher no trabalho. Você concorda? Muito, muito, né? Eu digo que é a evolução da espécie, né? A gente está evoluindo. Então, essa presença, eu tenho amigos que curtem muito ser pai. E eles ficam com a criança. O pai, ele tem esse papel de jogar o filho para a vida. Né? É o pai que faz o corte da simbiose com a mãe e que a gente diz que o pai é aquele que tira a rodinha da bicicleta. Né? Então, o pai, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. Aliás, ele é essencial para o desenvolvimento da criança. E às vezes não tem essa presença paterna, né, Ana? Então, Pois a gente ainda tem muitas mães solo mesmo, é, muitas mesmo. mesmo, né? E essa mulher vai acabar fazendo também, tem essa também, né? Então, além de ter uma dupla jornada, ainda vai ter uma dupla tarefa, né? De exercer a maternagem do feminino e o paterno, né? A energia do paterno. Pessoas com quem a criança tem fora, avós também, ou avô, também vão exercer esse papel, mas pais são realmente muito, muito importantes. Eu também acho. Dani, de que maneira você já foi do mundo corporativo também e sabe muito bem como é a dança, né, desse lugar das mulheres no ambiente corporativo, no trabalho? De que maneira você acha que as empresas poderiam ajudar mais a, a- as mulheres líderes, né, para que a gente tivesse esse equilíbrio de nem tanta cobrança assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ser cobrado ou responsável pelos resultados normais e naturais que qualquer líder deveria entregar, né? Mas não porque a mulher tem que entregar mais ou tem que fazer mais para provar que sabe mais e que de que maneira que as empresas precisam olhar para esse lugar. Eu acredito na empatia e na sensibilidade, né? E essa empatia, essa sensibilidade, ela vem justamente da própria Liderança. liderança que a gente está falando, né? Então é um cuidado da mulher com a mulher, do homem com a mulher e da própria mulher com ela mesma, de colocar limites, né? E de sair desse papel de se provar o tempo todo, de ser melhor que todo mundo, de achar que também faz mais, porque percebe que é uma bola de neve, é assim, Sim.
girando, girando e girando. Então a mulher faz mais e ela recebe mais, e faz mais e recebe, faz mais e recebe. Então ela também precisa colocar ali um limite, né? Sim, Dar mais, dizer o que é capaz de fazer, e as empresas também serem generosas nesse lugar, nos cumprimentos de meta e tudo, porque sempre é uma via de mão dupla, né? sim, Tem o olhar da empresa e o olhar dessa profissional que também é mãe, e eu acredito muito em diálogo, né? Então, sim, bastante real do que está acontecendo e da possibilidade de troca, porque trabalho é. sim. Então, muitas vezes, às vezes os perfis eles não se encaixam ali, né? Às vezes Uhum. ela tem uma necessidade de cuidar em casa maior, então talvez ela não deva trabalhar nessa empresa, ela possa com o tempo procurar outra que tenha um equilíbrio melhor para ela ter mais tempo, trabalhar mais perto da casa dela, trabalho. São muitas as variáveis, né? Mas tem a parte de empatia da empresa. Essa conversa que a gente tem aqui agora faz parte dessa transformação. Então, falar sobre isso e falar de novo, colocar o assunto em pauta, trazer o assunto, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, qual é o olhar, né? A gente, Uhum. a humanidade, né? Uma Sim, mãe que gera um filho, o futuro mundo, né? Então, assim, é muita responsabilidade e ela é nossa, sim, não é só daquela mulher que tá ali, sim. É de todo mundo. é de todo mundo. Eu sempre acho que quando a gente cuida, da diversidade no mundo, a gente cuida da sociedade, né? Essa sociedade que a gente quer mais equilibrada, mais igualitária, ela precisa ser um olhar realmente generoso com todas as pessoas, né? Não é com a minha causa, é com a nossa causa. A gente precisa Exato, mudar, a gente precisa mudar um pouco esse olhar, né? Essa forma de compreender as questões. Senão a gente continua no apartheid, exato. né? A gente continua fazendo uma espécie de apartheid nas questões, e aí a gente não vai unir isso nunca, não vai trazer isso nunca para perto. Agora, na pandemia, nós tivemos muita sobrecarga e a Microsoft conduziu um estudo super interessante, falando dessa questão da sobrecarga. Está chegando aqui um comentário, já já eu leio aqui, gente. Que eles mapearam as ondas cerebrais dos participantes de reuniões, né? Porque também foi uma coisa nova para a gente. A gente precisou aprender em como que ia lidar com esse afastamento e com esse universo online, né? Trabalhar em home office de forma full time. E esse estudo comprovou que o nível de estresse e fadiga mental das pessoas, né, com esse excesso de encontros sucessivos, de reuniões sucessivas, trouxe ainda mais doenças, né, para o comportamento das pessoas. E na sua experiência de consultório, você enxergou isso? Você conseguiu ver essas questões chegaram até você? Muito, muita sobrecarga, Ana, muito. Né? Porque a pessoa, ela antes tinha um tempo de deslocamento, então ela saía do ambiente da casa, ela se deslocava para o trabalho, encontrava com pessoas, dava bom dia, conversava, sentava, trocava com os colegas, saía para almoçar, voltava em casa. Começa a trabalhar 8 horas da manhã e é uma reunião atrás da outra, uma reunião atrás da outra, né? Uma atenção diferente para esse meio, que é o meio que a gente está usando agora. Então, para perceber ali como é que o outro está se comportando, o que, que o outro está sentindo, se está prestando atenção, se está agradando, se não está, se está dando certo. Então, outro nível de atenção, né? Um Sim. desliga, sai de reunião, entra em reunião, sai de reunião, entra em reunião. E aquilo que eu te comentei no começo, né? Então, de repente, as pessoas que ainda tinham que cuidar de filho dentro de casa, fazer a comida, né? Limpar, lavar roupa, não tinha um segundo de intervalo. Né? A pessoa desliga Uhum. reunião, vai cuidar do filho, faz o almoço, volta para a reunião, vai lá, lava uma roupa, tal, volta para a reunião, volta para toma um banho. A mente, né? Ela começou, é como se tivessem acendido várias luzes ao mesmo tempo para fazer várias coisas. Né? Então, o estresse, a ansiedade ficou muito, muito grande. Fora isso,
né? A gente estava com muito medo do que estava acontecendo, ninguém sabia direito o que está acontecendo. Como assim um vírus? Super Sim, transmissível, que eu não posso pegar, sim, eu vou morrer. Então, assim, tinha muita coisa. Quando a gente, humanamente, né? A gente está em estado de alerta, quando a gente se sente em perigo, quando a gente está nesse lugar, cortisol do nosso corpo, tudo no nosso corpo se prepara para a defesa, né? E sim, serve se a gente está realmente em perigo, se a gente precisa correr, se a gente precisa fugir, se tem um leão na nossa frente. Mas quando o corpo recebe esses níveis enormes de sensação de perigo e de defesa, a gente acaba entrando num grau de estresse muito grande físico, sim. que afeta a saúde mental e afeta a saúde, um grau extremo de ansiedade. Foi uma loucura, assim. As pessoas que eu acompanhei na pandemia foram pessoas que entraram em processos muito profundos, Uhum. que tinha um desligar do externo, Sim, muito trabalho, muita responsabilidade e foi bem complicado, né? E ainda está sendo, porque agora que as pessoas estão se declarando menos exaustas. uhum. Até um mês atrás estava todo mundo muito exausto, porque as pessoas voltaram para as rotinas, algumas voltaram a sair de suas casas e tudo, e de repente voltou toda como um outro tipo de sobrecarga, Sim, para se acostumar. Então, agora que as coisas estão começando a entrar um pouquinho mais nos eixos, assim. sim. A Elaine fala aqui pra gente, quantos pontos valiosos. Ouvindo vocês, voltei no tempo e percebi momentos fonte das minhas eventuais dores originais. Que depoimento lindo, Elaine. Obrigada aí por compartilhar com a gente isso. Realmente são dores. E eu quero aqui colocar um depoimento muito pessoal. E eu não tive filhos, mas eu fui líder durante muitos anos. Eu comecei na liderança por volta dos 24, 25 anos. E então, assim, o fato de ser uma mulher solteira, de não ter tido filhos e de ter optado por isso, também gerou em mim a sobrecarga, porque assim, já que ela não tem nada, já que ela não tem família, então ela pode mais, né? Tira Eu férias. Não, não vai tirar férias em janeiro, não vai tirar férias não, em julho. exatamente, porque as famílias viajam em janeiro, o solteiro pode viajar em qualquer momento. Então, eu recebi muito essa carga de excesso de coisas, de funções e de responsabilidades dos outros, mas também me coloquei muito nesse lugar. E eu sempre digo assim que no trabalho de mentoria eu não uso a minha dor para encaminhar ninguém, eu uso a minha dor como um processo de aprendizado e de que maneira que eu posso ajudar alguém a conduzir o seu trabalho de liderança nesse momento que cada um está vivendo, para cortar um caminho ou para fazer um caminho diferente, porque eu não ensinaria o que eu fiz para ninguém, sabe? Não, não é o melhor caminho esse, mas foi o caminho que eu encontrei ali. E nesse caminho eu também encontrei um jeito de acolher as outras pessoas. Então eu acabei sendo um pouco mãe. Até fiz hoje um post sobre isso, me colocando como mãe também no Dia das Mães, porque eu fui muito mãe dos meus liderados, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, e acho que a maternidade ela tem pontos importantíssimos de convergência com uma liderança, né? No sentido de ensinar, de acolher, de dar os puxõezinhos de orelha. Então, é um processo educativo a liderança. Certamente. Então, assim, as mulheres líderes solteiras também sofrem, tá, gente? Também passam pelas mesmas dores da sobrecarga, não pensem que não. Porque são outras jornadas, né? São outras, Realmente. são outras jornadas. Ai, Dani, o que que eu faço? Que o nosso tempo já está no fim. Acho que a gente fica com a mensagem dessa autoliderança, né? Então, antes Sim, dessa mulher líder de trabalho ou ser líder na casa dela, pode buscar essa autoliderança, né? E essa autoliderança,
falo que, aliás, é mais um A, né? Porque são vários A's. Então, o autoconhecimento, então é fazer essa longa jornada e profunda em busca de você mesma, é quem você é, como é que você sente os sentimentos, quais são as suas dores, quais são as suas defesas, como você se coloca no mundo, como você chegou até aqui, que lugar é esse que você ocupa, né? Qual a tua parte de responsabilidade nesse lugar, Sim. são suas sombras, né? O que está no teu oculto que você desconhece ou que partes você não quer olhar. E a partir desse lugar, você desenvolve a autoestima, o amor próprio, do jeito que você, Sim. né? Então, do jeito que você é hoje, inclusive, caminhando. Sim. E a partir desse auto-amor, né, dessa autoestima, então você tem autoconfiança e autonomia para caminhar na vida e para se tornar uma autolíder, né, para ser líder de você. E a partir desse lugar, aí você está pronto para também liderar o outro, né? De um lugar mais humano, de um lugar mais generoso, onde você enxerga o outro, né? E ao mesmo tempo não vai assumir, como você usa um papel de maternagem, o papel da mãe Sim. boa demais, né? Sim, exato. Não é essa a ideia. A Não ideia é essa a ideia. é, mas uma mãe que é uma mãe exigente, mas também amorosa, né? Que Sim, ensina e que também cobra, que deixa claro quais são os valores de troca empresa-funcionário. sim, Acredito que a gente caminhe com mais leveza. Mas, né, essas mães que têm essa dupla jornada é uma matemática. Eu trabalhei na Avon, por exemplo, né, muitos anos atrás. E a Avon, ela tem uma creche, né, para as mães. Então, as mães saem, fazem 6 meses de licença maternidade, voltam com a criança fica super bem, é um lugar super bonito na sede. A criança fica lá, ela trabalha, a mãe desce, amamenta, sobe, se a criança está muito chorosa, as meninas chamavam, a mãe desce, dá colinho e tal, e etc. A criança fica lá até os 2 ou 3 anos, eu não me engano. uhum, É uma super solução. é. E E nem tem muitas grandes empresas seguindo esse caminho, né? Mas infelizmente não são todas que têm essa empatia e essa preocupação. Então, também fica o recado aqui de que é colaboração. A gente precisa de colaboração nas empresas, né, entre as pessoas, porque só assim a gente encontra soluções mais pertinentes, assertivas para ficar bem para todo mundo. sim. Dani, muito obrigada mais uma vez por você aceitar o convite. Eu fico sempre muito feliz de conversar com você, é uma delícia. E se vocês que estão aí nos assistindo querem uma terapeuta assim, olha, excepcional, pode procurar essa moça, porque ela é um espetáculo e experiência própria, hein, gente? Ai, muito Então, assim, obrigada mais uma vez por vocês que ficaram até agora com a gente. Obrigada para quem vai assistir depois. Não perca, essa live tá show. As falas da Daniela são sempre muito positivas e muito importantes para a gente refletir e pensar numa tomada de decisão. Dani, as últimas palavras são suas. Eu que agradeço o convite. É uma honra conversar com você sempre. Fico super feliz. Acompanho sua jornada orgulhosa, Ana. Orgulhosa. Assim, são lindos passos. E é linda a tua vontade de dar o que você. Não é nem o que você recebeu, né? Mas é o que você desenvolveu ao longo da tua jornada. Né? É sempre muito amorosa, sempre muito generosa. Eu te acompanhei mesmo durante um tempo e foi uma honra acompanhar a tua caminhada. Né? O quanto Obrigada. é mesmo responsável desse lugar de amorosidade, de inteireza, de integridade, né? De vontade. Não é à toa que as pessoas que trabalharam com você são apaixonadas por você. A maioria, né? Obrigada. É. É, a maioria, não sei se A todos, mas maioria. obrigada, minha linda. Muito obrigada pelas suas palavras. Um beijo grande para vocês, a todos que ficam. Um bom restinho de domingo e uma semana espetacular, cheia de energia positiva, energia realizadora. Beijo, gente. Sem estresse. Sem estresse.